Você está no Papo Reto Show. Deixa eu te dar um papo. Começar? Acho que é. Já vai começar assim? Acho que vai, né? Bem-vindos ao Papo Reto Show. Meu nome é Rafael. Meu nome é Diego. E esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Aqui nós vamos falar sobre curiosidades. Acho que quebrou, né? Aqui você vai encontrar entretenimento, Curiosidades e assuntos da atualidade. e nesse primeiro episódio nós vamos falar de um assunto muito sério: Black Lives Matter. Ou Vidas Negras Importam em português. Isso é muito mais que uma hashtag. Black Lives Matter foi criado em 2013 após a absolvição do assassino de um jovem negro na Flórida. Ele tinha apenas 17 anos. 17 anos, você tem noção do que é isso? Esse movimento está presente no Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. E para falar um pouco mais, convidamos um cara muito especial, Gustavo Sagrado. E o Gustavo é mestrando em serviços sociais pela Universidade de Augsburg, nos Estados Unidos. Ou Quer seja, dizer, estudou mais que eu e ele juntos. E antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilha, porque toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal. fica até o final do vídeo que ainda tem dica de livro, dica de documentário e uma instituição para você poder fazer a sua parte. Vai daí, Gustavo. Suspect is in custody. I can breathe. Que aqui em Minnesota é um estado bem branco. A gente está bem no norte dos Estados Unidos. A gente tem fronteira com o Canadá. Pro outro lado é Wisconsin, e pro outro lado é Norte Dakota. Ou seja, é uma parte bem branca, bem homogênea aqui dos Estados Unidos. Então, a comunidade negra aqui é bem pequena, bem diferente do que você encontra mais no sul, ou até no oeste, ou no leste e no oeste dos Estados Unidos. Aqui em cima, eu posso dizer que é a parte mais branca dos Estados Unidos. A relação é terrível porque não tem respeito nenhum, a comunidade não respeita a polícia não respeita a comunidade, e em cima disso, da falta de respeito, tem o ódio também, porque é uma coisa empírica, né? Que você sente, vem das experiências, né? A gente sabe que a polícia é um servidor público, ou seja, eles estão aqui, a gente paga o salário deles. E o pessoal aqui, eles têm isso na mente, eles sabem que mesmo que você tá aí com essa farda, você é eu pago o seu salário. Então o pessoal aqui tem essa relação de ódio, mas não tem tanto medo. Porque isso aí foi um linchamento. Não teve arma envolvida. Foi alguém matando, devagarzinho, matando aí. Ou seja, tudo que a gente vê em relação ao racismo estava envolvido nessa coisa. Um homem de farda, um negro no chão, algemado, igual a gente era amarrado muito tempo atrás. O branco, né, sobre o homem negro deitado, pedindo pelo amor de Deus. Alguém mais aí olhando, que também não era uma pessoa de cor, e estava resguardando a coisa terrível que estava acontecendo. Então a gente tem todo esse movimento, tudo encaixou certinho assim para a gente ver quão ruim foi a situação. A população assistindo, não fazendo nada, né? Então eu acho que isso foi o estopim da bomba. Vem acontecendo há muito tempo, certo? De pessoas protestando, e se a gente for
voltar para o tempo do Martin Luther King, que é um grande líder aqui, né, principalmente aqui, e ele atravessou a ponte com um monte de pessoas e era todo esse protesto sem violência, né, e não funcionou não funcionou muito, porque nessa época era a segregação racial, né, acabou isso, mas o racismo continuou. Depois teve gente protestando como o Black Power, né, que tinha até mais uma violência e tal, mas continuou o protesto. E depois teve artista protestando, tipo Spike Lee e grandes nomes, tipo LeBron James. Tem o Black Lives Matter também, que nasceu assim com uma força e é uma resposta, né, pro racismo sistemático. As pessoas vêm protestando e protestando de uma outra maneira, certo? Que até certo ponto não estava surtindo efeito. Então as coisas foram propícias para essa comoção, porque a gente vê lá o outro policial com a mão no bolso, não, um falando para ele, relaxa, tranquilo, e ele chamando a mãe, falando que não podia respirar. 8 minutos e 46 segundos. Pessoas ao redor dele pedindo, por favor, checa o pulso dele, o cara tá morrendo. O cara não fala. Depois que ele perdeu a consciência, acho que teve 4 mais minutos, né? Que o cara ficou lá com o joelho no pescoço do cara. Então, eu não posso nem dizer que isso foi mais brutal do que outros assassinatos, porque a vida é a vida, né? Você tirou uma vida empurrando alguém ou com o joelho no pescoço, meu amigo, você tá matando alguém, né? É um assassinato. Agora, do jeito que as coisas aconteceram, você vê até pela a expressão facial do policial. Principalmente o tempo que levou, o cara pediu, as palavras que foram pronunciadas, outras pessoas envolvidas e pedindo, pelo amor de Deus, você tá matando ele. E não teve uma comoção por parte do policial, sabe? O pessoal falou, tem alguma coisa errada, isso não pode acontecer. O que aconteceu é muito triste, né? É terrível assistir, é uma coisa que ninguém se sente bem, dá dor de barriga, você assiste, você pensa você até duvida da bondade do ser humano, né? Mas a lição que a gente tira disso, eu acho que é que no final do dia, mesmo com toda essa coisa de racismo, a gente é muito dependente um do outro, né? Por que eu digo isso? Porque o racismo e o preconceito não vai acabar se a parte da sociedade que não sofre com isso não mudar. Eu tenho um conhecido aqui que uma das lojas dele foi queimada durante os protestos, né? E uma coisa que ele falou ficou marcado em vários jornais, assim. Ele falou, sabe que eu coloquei uma vida inteira naquela loja, mas sabe o quê? Deixa queimar. Porque se esse fogo é o fogo que vai trazer justiça, é o fogo que vale a pena sentir queimando. Então, eu acho que de tudo isso, o que a gente pode tirar é a gente precisa um do outro, certo? A gente definitivamente precisa um do outro. E eu não posso fazer sem você e você não pode fazer sem mim. Porque no final do dia é uma sociedade. Ou seja, o cara negro foi lá mutilado e lixado em público. E por causa disso, o rapaz lá, que era empresário, teve a firma dele queimada. Se não tivesse isso, talvez não teria aquilo. Então, é uma coisa só, é tudo uma coisa só. A gente tem que ser melhor, a gente tem que quebrar os paradigmas dessa coisa de racial. Primeiro que essa coisa de raça é uma coisa criada pela sociedade. Não tem, raça é o ser humano. E é isso que a gente tem que considerar. E a gente tem que, principalmente com as crianças, quebrar esses paradigmas e ser melhor. Todo mundo tem que ser melhor. E essa é a oportunidade perfeita que eu vejo. Principalmente nessas relações éticas, né? Que isso aí não tem a pessoa de esquerda acha que é bom, a de direita. Não, isso aí é uma questão humanitária. E é o que eu acho. Obrigado pela participação. Cara, você tem alguma coisa a acrescentar? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Algum tema que a gente não abordou que você acha relevante? Eu fico feliz de participar e de saber que tem alguém
falando sobre, tentando mostrar para a sociedade, trazendo informação, certo? Informação é tudo hoje em dia. Então, parabéns, e é um prazer poder falar pelo menos um pouquinho, assim, do pouco que eu sei. Então, só quero agradecer mesmo que tem, igual vocês estão fazendo, de tocar nesse assunto e trazer informação para o pessoal, que é a informação necessária para fazer um mundo melhor, né? Então, parabéns pela iniciativa. Depois de um vídeo desse, Rafa, pelo amor de Deus, né, cara? O Gustavo trouxe um choque de realidade, cara. Porque tudo isso que eu escutei dele aí, a gente imagina, mas uma pessoa contando ganha uma realidade, ganha um realismo, assim, inacreditável. Um brasileiro, um cara que está acostumado, tem a mesma visão que a nossa, né? É diferente de você fazer essas perguntas para um americano e fazer essas perguntas para um brasileiro. A resposta vai ser completamente diferente, De né? fato. Então, assim, o que eu tenho que deixar aqui como minha opinião? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Todo e qualquer tipo de racismo eu rechaço e, assim, acredito que todos devamos pensar do mesmo jeito. E o que o Gustavo disse tem de fato muita relevância. Como a gente pode fazer a transformação, que é fazendo pro vizinho. Nós esperamos e imaginamos que nós temos que ir muito longe para fazer a diferença. Mas às vezes só o tratamento com o seu parceiro de trabalho, com o seu vizinho, com a pessoa que faxina o seu trabalho, se você tiver compaixão, você tratar como um ser humano decente, como um semelhante seu, eu acho que isso faz completa diferença. E é sobre esses racismos que estão travestidos de um pequeno preconceito, de um jeito. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar rechaçar no nosso dia a dia. Né? Inclusive nós mesmos, né? Porque nós viemos de uma cultura racista. Escravocrata. Né? Então você muitas vezes conta uma piada, você faz uma brincadeira, pra você não tem problema, mas às vezes machuca alguma outra pessoa. Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção nisso aí. Tema pesado, assunto difícil, assunto complicado. É que esse primeiro episódio, isso não estava na pauta. Tá? Não era esse tema que nós íamos falar no primeiro episódio. Nós queríamos uma coisa muito mais divertida. Cara, nós gostamos de moto, tatuagem, carro, passeio, arte. Sou programador. Eu sou designer. Porém, foco do nosso canal, falar sobre coisas relevantes. A gente não pode simplesmente pintar a nossa tela de preto lá no Instagram e fechar a nossa boca quando a gente tem a oportunidade de falar com milhões de pessoas, né? Então compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa mudar a mente ou pelo menos pensar sobre isso. A desconstrução de um modelo, ele começa pelo diálogo, né? E é isso que nós estamos propondo, um diálogo aberto e franco. Primeira dica é o documentário A 13ª Emenda. Está disponível no Netflix. Esse documentário fala sobre o encarceramento em massa nos Estados Unidos. Ele vai mostrar uma parte importante da história que define em muito tudo o que está acontecendo. E a segunda dica de hoje é o livro Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Esse livro traz 11 lições para entendermos melhor como surgiu o racismo e como combatê-lo. Para você que está se perguntando, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer de diferente? O recado que o Gustavo deu pra gente aí qual foi, né? Seja diferente, faça alguma coisa diferente, seja diferente com o seu próximo. A gente vai deixar aqui nos links na descrição uma instituição chamada Liga Solidária. Muito legal, pessoal. Entra no site, dá uma olhada. Cara, se você não tem recurso para doar, doa seu tempo, investe em pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Isso vai fazer com que a nossa sociedade seja transformada. Rapaziada, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Até que enfim. Tô até suado. Deu trabalho, viu, galera? A gente não tem intenção de ser próximo youtuber, sabe? Então nós estamos mais preocupados com a opinião de vocês. Então deixa nos comentários temas, sugere um tema aí, sugere alguma coisa que você acha interessante a gente falar. Vamos conversar, vamos entrar em contato. Algum assunto que não foi abordado nesse vídeo, você também pode comentar. A gente volta a falar com o Gustavo se for necessário. Se você desejar apenas falar da minha beleza, por favor, fique à vontade. Exato, olha para esse shape. Compartilha, manda pra todo mundo, manda pra geral. Se você conhece o gordinho aqui, manda pra geral. Se você conhece o Barba, manda pra geral. Obrigado por ter ficado até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está se divertindo, é um puta trabalho, tá? É um trabalho bem grande, mas nós estamos nos divertindo, porque, afinal de contas, o papo é reto.